Então, a última de hoje é a ventilação sob máscara e intubação convencional, que é o que é feito diariamente na nossa rotina. É óbvio que é impossível aprender a ventilar, aprender a intubar com aula teórica. Aqui é só uma base do que vocês vão repetir centenas de vezes, milhares de vezes durante a residência, durante toda a carreira. Aqui tem um link para o YouTube, para um vídeo que a gente fez o ano passado, quando começou a pandemia do Covid, até destinado a outras especialidades, ensinando a ventilar, ensinando a intubar, ensinando a usar bujo, usar máscara laríngea. Aqui a Tainá foi nossa modelo aqui. Foi a Tainá e o Ian que ajudaram a fazer esses vídeos o ano passado, os nossos R3 que acabaram de se formar, agora são nossos anestesiologistas. Então, um pouco sobre o preparo para a intubação, coisas que a gente já acabou de ver. Então, posicionar o paciente, coxinha suboccipital, garantir ali a linha entre o meato acústico externo e o externo do paciente, ficar na altura certa, colocar a mesa cirúrgica de modo que a cabeça do paciente fique na altura do seu processo tifoide. No caso de uma intubação em PS, em UTI, a gente vai usar o ambu, conectado a uma fonte de oxigênio. No caso do centro cirúrgico, a gente vai usar o aparelho de anestesia. Então, a gente já conecta o filtro e a máscara direto no circuito de anestesia e também liga o oxigênio cerca de 10 litros por minuto. Ligar o aspirador, conectar o aspirador à sonda de aspiração, monitorizar o paciente, no mínimo pressão, cardioscopia, oximetria de pulso. Às vezes a gente vai usar uma monitorização mais invasiva nos pacientes mais graves. Checar o laringoscópio, checar o balonete do tubo, insuflar ele, ver se ele não está furado. Colocar o fio-guia, lubrificar o tubo, lubrificar o fio-guia, garantir que a extremidade do fio-guia não ultrapasse a extremidade do tubo, moldar o tubo, verificar o acesso venoso do paciente ou pegar um acesso venoso. Cirurgias mais simples podem ser, geralmente, com alguém fazendo obras aqui. Eu vou tentar fugir das obras. Um minuto. Com barulho engraçado. Começaram a usar uma furadeira. Gente, eu acho que não existe lugar onde essa furadeira não vai fazer barulho. Nossa. Acho que aqui está menos alto. Então, a gente vai verificar o acesso do paciente, vai pegar, geralmente, um bebezinho, o acesso é um 24, uma criança, geralmente um 22, um adulto para uma cirurgia muito pequenininha, às vezes um 22, e vai indo de 20, 18, 16, 14, dependendo do quadro clínico do paciente. Se é um politraumatizado, a gente vai pegar um mais calibroso, no mínimo um 18. Se é um paciente grave, um paciente chocado, desidratado, também a gente vai pegar um acesso mais calibroso. Aqui, no caso de uma intubação para PS, para UTI, a gente já vai pedir para um auxiliar preparar a sedação que foi escolhida. No nosso caso, a gente já vai ter preparado ou uma anestesia venosa ou o inalatório. Aqui lembrar que a sedação já precisa estar preparada no momento da intubação. No nosso caso, a gente precisa saber se o inalatório está suficiente, ou se a gente já colocou na bomba o propofol. E porque a maior parte dos medicamentos que a gente usa para intubar, eles têm curta duração clínica, e o paciente pode despertar ainda sob efeito do bloqueador neuromuscular, o que é muito desagradável e precipita hipertensão e taquicardia. O paciente acordar, estando completamente paralisado, estando sendo intubado, estando sendo ventilado, não conseguir se mexer, isso é muito estressante. Se o paciente tem alguma comorbidade cardiovascular, ele pode fazer hipertensão, taquicardia, isso pode precipitar eventos cardiovasculares como infarto.
A gente precisa pré-oxigenar o paciente com oxigênio a 100% por 3 a 5 minutos, deixar a máscara bem vedada no rosto do paciente. Isso ajuda a trocar todo o nitrogênio que ele tem nos pulmões por oxigênio a 100% e ajuda o paciente a tolerar mais tempo de apneia. Administrar os medicamentos para intubação, a ordem dos medicamentos, o tempo que a gente vai esperar vai depender do medicamento que foi utilizado. Geralmente, a ordem que é utilizada na anestesia é o opioide, o hipnótico, que faz dormir, e depois que dormiu, o bloqueador neuromuscular. A ordem de administração dos medicamentos vai depender das drogas utilizadas e do tempo que cada uma demora para atingir o pico de ação. E para as drogas de uso mais corriqueiro, a gente precisa realmente decorar quais são esses períodos. E é importante administrar o bloqueador neuromuscular depois que o paciente dormiu. Em geral, aqui uma combinação comum em anestesia, a lidocaína venosa precisa ser feita 3 a 4 minutos antes da intubação. O opioide, que é o medicamento que vai tirar a dor da laringoscopia e a dor da cirurgia, cada um tem o seu tempo, então o fentanil precisa ser administrado de 3 a 5 minutos antes da intubação. Sufentanil, no mínimo 5 minutos antes da intubação. Remifentanil, 1 minuto e meio antes da intubação, ou alfentanil, 1 minuto e meio antes da intubação. Os hipnóticos todos fazem efeito rápido, então o propofol, etomidal, taquetamina ou midazolam podem ser feitos 1 minuto antes da intubação. O bloqueador neuromuscular deve ser feito somente após a sedação, após o paciente estar dormindo. O rocurônio, o tempo vai depender da dose. Quanto maior a dose, mais rápido ele faz efeito. O atracúrio, 5 minutos antes da intubação. A succinilcolina, 1 minuto antes da intubação. Agora, um pouco sobre ventilação sob máscara. Depois que as drogas foram administradas, o paciente estava sendo pré-oxigenado, ele dormiu, a gente vai inserir a cânula orofaríngea, ela é inserida ao contrário, né? E a gente, depois que passa pela boca, a gente vai girando ela até ela atingir a posição final. Então, ela fica nessa posição. A gente realiza a extensão do pescoço para abertura das vias aéreas. Acopla a máscara de um modo adequado para não haver vazamento de gases. Então, uma técnica muito comum é do C e do E. Então, o primeiro e o segundo dedos fazem o C na máscara e os outros 3 dedos fazem essa forma de E segurando na mandíbula do paciente. Se for muito difícil ventilar assim, pode ser feita com as 2 mãos. A pessoa que vai intubar utiliza as 2 mãos e uma outra pessoa faz a ventilação. Outra técnica, além do C e do E, é essa aqui com 2 mãos. Então, a primeira, os polegares seguram a máscara e os outros dedos ficam posicionados na mandíbula do paciente. Ou você faz o C e o E com as 2 mãos. A quantidade de ventilações por minuto vai depender, na realidade, da idade. Quanto mais novo, mais ventilações por minuto, mas num adulto podem ser feitas 10 ventilações por minuto. E a bolsa não deve ser muito insuflada, ela deve ser insuflada somente o suficiente para visualizar a expansão torácica, porque se a gente insuflar muito, a gente hiperexpande, né? A gente pode causar volutrauma, e a gente também leva muito ar para o estômago do paciente, favorecendo regurgitação e depois favorecendo náusea e vômitos. Agora um pouco sobre a intubação. O laringoscópio, ele sempre é segurado com a mão esquerda. Ele deve ser inserido delicadamente pelo lado direito, afastando a língua do paciente para a esquerda. Tudo isso é muito lento, muito delicado, sem força. Então, ele vai sendo inserido. E depois a gente vai fazer aquele movimento
para cima e para frente, nunca puxando ele para trás, nunca fazendo a báscula, né? Nunca inclinando ele, que é um movimento que é mais natural de se pensar em fazer. Precisa ser para cima e para frente, e para evitar que se lese os dentes superiores do paciente. Então, essa é a visualização que a gente vai ter durante uma laringoscopia. Então, vai colocar a lâmina curva entre a língua e a epiglote, na região da valécula, e fazer o movimento aqui para cima e para frente, para conseguir visualizar as cordas vocais. Então, essa é a visualização que a gente vai ter aqui no boneco e nos pacientes de verdade que forem mais fáceis de ser entubados. Um profissional auxiliar pode realizar a manobra de burpee, que é backward, upward, rightward pressure, sobre a cartilagem cricoide. Essa manobra ela é realizada com o movimento do polegar ao indicador do auxiliar sobre a cartilagem tireoide do paciente, realizando um movimento para trás, para cima, para a direita e uma pressão sobre a estrutura. Muitas vezes não é necessário todos esses movimentos. Uma pessoa vai colocar a mão em cima da cartilagem tireoide do paciente, e a pessoa que está laringoscopando ajuda ele, dizendo, vai um pouquinho mais para a direita, aperta um pouquinho, até se conseguir uma visualização adequada das vias aéreas. E isso é um procedimento que ajuda muito a melhorar a laringoscopia. E essa pessoa vai ficar ali, mantendo essa posição, até que o paciente seja entubado. Então, é nessa região ali da cartilagem tireoide que é feita essa manobra. Agora, o tubo é inserido com fio guia. Assim que o tubo ultrapassa as cordas vocais, é pedido para um auxiliar retirar o fio guia. Você não termina a intubação com fio guia, você só passa as cordas vocais e pede para outra pessoa tirar o fio guia. Aí termina a intubação. A posição final do tubo vai ser essa durante a visualização pela laringoscopia. Geralmente, a gente posiciona o tubo na rima bucal em torno de 20 centímetros em mulheres e 22 centímetros em homens, mas sempre confirmando com a ausculta. E insuflar o balonete com baixa pressão. O ideal é usar um aparelho que chama cufômetro, que consegue ver qual é a pressão do balonete. Na ausência do cufômetro, o balonete precisa ficar... Ele não pode ficar que nem uma bexiga cheia, ele tem que ficar fofinho, você tem que conseguir apertar ele e ele não está extremamente insuflado, porque isso pode levar à lesão de traqueia. A gente vai confirmar que a traqueia foi entubada através da presença de múltiplas curvas de capnografia. Uma curva só não garante, porque se tiver uma curva grande e depois ela for diminuindo, pode ser que o esôfago tenha sido entubado e ainda tem um pouquinho de gás carbônico no esôfago. Agora, se a gente tiver várias curvas de capnografia, a gente realmente entubou a traqueia. Auscultar o estômago, principalmente se a gente não tem a capnografia, né? E auscultar o tórax bilateralmente, e se a intubação tiver seletiva, só um lado tiver sido entubado, reposicionar o tubo. Então, a gente desinsufla o balonete, puxa um pouco o tubo, insufla de novo e ventila. Fixar o tubo com cadarço ou com material adesivo, tomando muito cuidado para não lesar nenhuma parte mole do paciente. Acoplar o paciente ao ventilador. E aqui, iniciar a ventilação mecânica, iniciar a administração dos anestésicos inalatórios. Proteger os olhos do paciente, é essencial a gente proteger os olhos do paciente. O paciente é sedado, curarizado, ele não consegue piscar, esse olho vai ressecar, pode acontecer abrasão de córnea, dependendo da cirurgia, algum material pode acabar caindo no olho, pode acontecer compressão ocular, então a gente precisa ter muito cuidado com os olhos. É feita uma oclusão com material adesivo, e também, muitas vezes, a aplicação de um produto tópico para proteção ocular,
em pacientes sob efeito de bloqueador neuromuscular ou sob sedação profunda. Então, quando a gente usa a pomada, existem várias pomadas, a gente também precisa passar ela e pegar a pálpebra superior do paciente e garantir que ela está realmente em cima do olho do paciente, garantir que ele realmente está ocluído e colocar o material adesivo. Corrigir alguma instabilidade hemodinâmica, se necessário. É muito comum hipotensão após intubação traqueal, principalmente nos pacientes já graves. Iniciar a sedação ou iniciar anestesia geral, precisa logo iniciar algum medicamento para o paciente se manter dormindo. Se a intubação for difícil, a gente precisa, não conseguiu intubar, vai ventilar de novo, precisa fazer uma dose adicional do hipnótico, porque, por exemplo, Propofol é um medicamento que dura em torno de 5 minutos, então, depois de 5 minutos, o paciente vai acordar. Então, a gente precisa fazer uma dose a mais do hipnótico para o paciente se manter dormindo. E aqui, tinha deixado nesse curso para médicos de outras especialidades, algumas técnicas de sedação básica, né? O mais acessível para o início de uma sedação em UTI, PS, são o midazolam e o fentanil, podem ser iniciados com doses baixas e vão sendo aumentados, mas não são drogas ideais para uma sedação, elas induzem dependência e possuem um importante aumento da meia-vida depois de horas de infusão contínua, então elas não têm um perfil muito adequado para sedação prolongada, não é o que a gente usa em anestesia, é o que é usado em UTI, PS, e depois da estabilização desse paciente, essa técnica de sedação ela pode ser alterada, existem vários medicamentos que podem ser utilizados para melhorar a sedação do paciente. Uma coisa que é muito adequada é uma analgesia multimodal, não só baseada em opioide, utilizando vários medicamentos, e também o paciente de UTI está bem acoplado ao ventilador mecânico, porque o paciente de UTI, geralmente, ele não está curarizado, o nosso está. Agora, o de UTI não, você só curariza o paciente se ele tem indicação de bloqueador neuromuscular, mas, em geral, esse paciente ele está em ventilação mecânica e ele participa junto com o ventilador dá um auxílio a mais na ventilação dele. Então, se o paciente está bem acoplado ao ventilador, se o modo ventilatório está certo, está tudo adequado, e se ele está com uma analgesia adequada, isso reduz muito a necessidade de sedação profunda. Existem várias maneiras de se obter sedação e analgesia. Alguns exemplos são Propofol, que não pode ser utilizado em infusões muito prolongadas, a ketamina, dexmedetomidina, clonidina, diversos neurolépticos, clorpromazina, haloperidol, droperidol, podem ser adjuvantes para diminuir a dose de opioide, de midazolam. Diferentes opioides, o remifentanil, que é um opioide de curta duração, que não acumula e é usado em bomba de fusão contínua, outros medicamentos que têm ação opioide e não opioide, por exemplo, o tramadol, pode ser um auxiliar, analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, podem ser auxiliares, anti-inflamatórios, agentes anestésicos voláteis, no nosso caso, e lembrar que a intubação não é isenta de riscos, então existem complicações. Durante a laringoscopia, a gente vai ter respostas fisiológicas, que a gente tenta evitar usando as medicações certas e respeitando o tempo de ação das medicações. Então, se o paciente ainda sentir dor com a laringoscopia, ele vai ter essas respostas, e a gente tem que lembrar que a laringoscopia dói muito mais que a incisão cirúrgica. Então, esse paciente pode ter taquicardia, hipertensão, isquemia miocárdica, bradicardia reflexa, pode fazer assistolia temporária, broncoespasmo, broncorreia, hipertensão intracraniana, hipertensão intraocular ou extrusão do humor vítreo, no caso do paciente que está sendo anestesiado por um trauma ocular. Pode acontecer traumas, abrasão de córnea, laceração de lábio, gengiva, língua, faringe, epistaxe, no caso de intubação nasal, perfuração de mucosa faríngea ou esofágica, fratura ou avulsão de dentes ou próteses dentárias.
Lembrar sempre de ver os dentes do paciente, se tem algum dente que está quebrado, algum dente amolecido, se o paciente tem alguma prótese. Lembrar de tirar essa prótese dentária antes da intubação. Pode acontecer subluxação persistente da mandíbula, trauma laríngeo com enfisema subcutâneo, pneumotórax, lesão de cordas vocais ou de aritenoides. O tubo pode ficar mal posicionado, então pode acontecer falha de intubação esofágica, inserção insuficiente ou excesso de inserção com intubação brônquica. Podem haver corpos estranhos nas vias aéreas, como dentes, a lâmina do laringoscópio, estilete, fio-guia, prótese dentária. Durante a manutenção do tubo, pode acontecer uma extubação não intencional, o tubo pode soltar, às vezes o paciente está sendo posicionado para posição cirúrgica, uma posição ginecológica, um decúbito lateral, um decúbito ventral, ele pode ser extubado. No intraoperatório, muitas vezes a cirurgia é de otorrino, cabeça, pescoço, oftalmo, alguma coisa que fica junto da via aérea do paciente, pode acontecer extubação. O tubo pode ser obstruído por secreções do próprio paciente, por sangue, ou ele pode dobrar. O tubo pode desconectar do circuito, ou pode ter sua posição alterada. Sequelas comuns de curta duração são rouquidão e odinofagia. Então, é muito comum o paciente acordar de uma cirurgia rouco e queixando de dor na garganta. E a extubação também pode ter complicações, também tem respostas fisiológicas, como a intubação. O paciente pode ser difícil de extubar, ou impossível de extubar, ele pode não respirar, pode não acordar, então é mantida a intubação, o paciente é encaminhado à UTI, pode acontecer um laringoespasmo, e pode acontecer um edema pulmonar por pressão negativa. Isso acontece quando o paciente é extubado, tem uma obstrução importante de vias aéreas, pode ser por queda da língua ou por laringoespasmo, ele tenta respirar, ele faz tanta força que isso gera uma pressão negativa e causa edema pulmonar. E complicações da intubação prolongada. Infecções, laringotraqueomalácia, sinusite, pneumonia, ulceração de laringe, granuloma de cordas vocais, traqueomalácia, estenose de traqueia e paralisia de cordas vocais. Estenose de traqueia é comum em pacientes que ficaram intubados em UTI por muito tempo. A gente vê, às vezes, em cirurgia torácica, esses pacientes voltando para cirurgias de traqueia.